Chegamos para mais um SACast super especial. Eu tô aqui com uma convidada que vocês precisam se preparar. Senta aí no sofá, já fica com aquela postura, porque hoje é dia de aprender muito. Tem papel e caneta? Já pega lá que hoje é o dia. Você que é mulher, empreendedora, a gente tá aqui com Carol Mendes. Só para você entender um pouquinho. Ela é a primeira subsecretária do Rio de Janeiro, governo do Rio de Janeiro, trazendo ali, falando sobre empreendedorismo voltado para a mulher. Ela também construiu alguns movimentos onde já rodou mais de 22 municípios para poder ouvir essas pessoas que estão empreendendo, entender quais políticas públicas podem ser trazidas ali para essas pessoas, e a gente vai desmiuçar um pouco mais sobre isso. Carol, antes da gente começar, eu queria te perguntar, qual é o maior desafio hoje daquela mulher que está querendo empreender ou que já empreende e tem que, conseguir conciliar tudo isso? Fala pra gente. Eu acredito que o maior desafio que as mulheres têm é romper com a ideia de que não vai alcançar. Isso é o primeiro passo, é olhar mais para a coragem do que para o medo. Sim. Esse é o primeiro desafio a ser superado, porque empreendedorismo versa muito sobre uma decisão muito individual, muitas vezes, e muito pautado na necessidade. Sim. E nós, mulheres, tradicionalmente somos criadas para um outro ambiente, né? O ambiente da liderança, o ambiente do empreender, o ambiente dos desafios, nem sempre é uma construção para nós mulheres, em especial as que têm mais ou menos a minha faixa etária. Eu tenho 44 anos. Sim. Então, quando a gente olha do ponto de vista histórico, a minha mãe começou a votar, né, já tarde, porque a gente tem voto há 90 anos, minha mãe tem com 60 e poucos. Caramba. Futebol, por exemplo, nós mulheres, até o ano de 83, que foi um ano, eu já tinha um ano, não era regulamentado e as mulheres não podiam jogar de 41 a 79. Absurdo. Então, se percebe que o maior desafio é primeiro romper este lugar do eu posso empreender. E o segundo é se reconhecer empreendedora. Porque muitas vezes ela tem uma atividade econômica, seja de serviço ou de venda de produto, e você pergunta a ela, você é empreendedora? A resposta é não. Aí você pergunta assim, você vende alguma coisa? Ela vai falar sim, é uma atividade econômica, é empreendedora, e o que ela não tem muitas vezes é o reconhecimento de que ela está nesse ambiente de negócios. Então a gente compreende que coragem e ao mesmo tempo o se reconhecer como uma mulher que está no ambiente de negócios e de desenvolvimento econômico, ainda que seja individual e ainda que seja às vezes informal, ela está num ambiente de desenvolvimento econômico que ela precisa de suporte para essa travessia. E é muito desafiador, né? Muito. E eu imagino o quanto que você também passou por vários desafios. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente entender um pouquinho mais, o pessoal te conhecer mais profundamente. Bom, eu sou uma mulher que já disse, né? Eu tenho 44 anos, eu sou mãe de 2 meninas, sou uma mulher cristã. E nessa caminhada eu fiz uma escolha de vida pública desde os 16 anos de vida. Dos 16 aos 23 eu fiz movimento estudantil e depois eu vim para a gestão pública e dos 23 aos 44 ocupando cargos no setor público, encontrando esses desafios do campo do feminino, de muitas vezes ser a única mulher em ambientes da gestão, mas também podendo ser ponte e porta para muitas outras mulheres e homens também, porque eu atuo, né, muito com políticas públicas para as mulheres, e sempre que a gente melhora a vida de uma mulher, a gente está melhorando a vida da família, e naturalmente a gente também está construindo um mundo melhor para os homens. Então, ainda que essa identificação com as mulheres se dê muito forte, eu diria que a minha trajetória, ela perpassa na gestão pública, na liderança e sendo chefe de gabinete de uma secretaria importante, que foi a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Depois eu fui chefe de gabinete também na Fundação Santa Cabrini, onde trabalha com inserção de pessoas que estão em cumprimento de pena no mundo do trabalho. Coordenei um programa para jovens de territórios de favela, chamado Caminho Melhor Jovem, durante a implantação das UPPs. Então, conheço bem os nossos territórios de favela. Estive dentro da Secretaria de Estado da Mulher, à frente da Superintendência de Autonomia Econômica, e foi lá que a gente constrói o programa Vamos Juntas. A gente estava aqui falando um pouquinho antes disso, antes de nós entrarmos aqui no ar, que foi um programa de capacitação profissional em parceria com a FAITEC, da qual eu tenho muito orgulho, onde nós chegamos com exclusividade para capacitar mulheres
nos municípios no interior do Rio de Janeiro, com recurso público da Secretaria da Mulher, para que essas mulheres tivessem aulas exclusivas para elas. E era importante pelo tempo da aula, era importante pelas cidades que a gente chegou, e era importante porque a gente fazia um mapeamento de necessidade das mulheres de formação e também do que era local. Quais eram as vocações locais. E aí a gente, com essa culminância, entregou, sem dúvida, o maior programa de capacitação profissional estadual para as mulheres, que é o Vamos Juntas. Então, ao longo da minha trajetória, e aí, na sequência, eu fui ser a primeira subsecretária de empreendedorismo para homens e mulheres na Casa Civil. Mas, fruto desse trabalho muito intenso com as mulheres, existe aí essa percepção da minha atuação mais voltada para o público feminino. E também porque nós temos no estado do Rio de Janeiro 1 milhão de mulheres empreendedoras. Isso por si só, 1 milhão. Legal. Né, formalizadas, né, que a gente reconhece como mulheres empreendedoras. Isso também me colocou num ambiente que efetivamente representava essa necessidade de ter política pública para um estado que tem proporcionalmente o maior número de mulheres que empreendem em todo o Brasil. E por isso também essa conexão fortemente com o empreendedorismo feminino, mas nós também atuamos com os homens e fizemos grandes coisas, e foi assim que a gente se conheceu, que bom, né? No teu grupo, que é um grupo misto, e que tem um público muito interessante que eu gostei muito de conhecer. Que bom, Carol. Carol, hoje o grande desafio, você falou um pouquinho, eu achei muito interessante também esse projeto apoiado pela FITech. O grande desafio é a pessoa entender que ela realmente está empreendendo e também o ambiente onde ela se encontra. A gente fala muito de ambiente dentro do nosso grupo. O ambiente onde ela está vai trazer ou facilidades ou dificuldades para ela conseguir se desenvolver. Quando a gente fala de política pública versus o que realmente é a realidade desse empreendedor, qual é a distância que a gente está do que tem, qual é a lacuna que a gente tem dentro desse empreendedorismo e a política pública que pode apoiá-los? Eu diria que a primeira lacuna que a gente tem, e em algum momento a gente conseguiu diminuir, mas agora, né, por questões das mudanças no governo do estado, a gente se distanciou novamente, é exatamente da presença do poder público nas ações dos empreendedores e em conjunto com os negócios locais. Estar onde os empreendedores estão. Então, para mim, essa é a maior lacuna, que é a lacuna de relacionamento do governo do estado e empreendedores. Em especial, os pequenos e médios negócios. Porque esses são aqueles que verdadeiramente, vamos dizer assim, hoje é uma parcela muito grande e que tem um potencial imenso e que muitas vezes mobilizam as cidades e fomentam a economia local. Sim. A gente está falando de empreendimentos que muitas vezes tem apenas a família empreendendo, né? E tá ali, que são colaboradores desse negócio. Nós estamos falando de pequenos comércios locais que têm um número restrito de colaboradores, mas a gente está falando também daquele empreendedor e daquela empreendedora individual que, por não estar inserido no mercado formal, a geração de renda é o que faz com que ela consiga manter a sua família e pagar os seus impostos, porque todo mundo paga imposto. A gente tomou aqui uma água, estamos pagando imposto, tomamos um café, estamos pagando imposto, estamos com a luz acesa, estamos pagando imposto, todo mundo está pagando imposto de alguma forma. É um pouquinho de cada uma, gera receita enorme. Exatamente. E quando a gente pensa nesse público que está no início da trajetória do empreendedorismo, muitas vezes a gente diminui o seu potencial econômico, quando na verdade dentro da cadeia ele só contribui com um valor menor, mas ele é tão contribuinte quanto... É mesmo? Sim, né? Sem dúvida, porque da mesma forma, a diferença é que assim, a gente talvez pague um valor de luz muito menor do que uma grande empresa, sim, mas verdadeiramente todos estão pagando o mesmo serviço. Com certeza. Então, a nossa percepção, muitas vezes, de olhar apenas a grande empresa, sem ter o olhar para esses menores, né, para esse negócio que é de pequeno e médio porte. Quando soma tudo. Quando soma tudo. E hoje, especialmente depois da pandemia, em que essa parcela aumentou muito, consideravelmente, o Estado precisa construir oportunidades e aproximação com esse público. Então, para mim, o maior lacuna hoje é, sem dúvida, a ausência dessa conexão e da existência de um órgão público que cuide do empreendedorismo, como a gente cuidou durante 1 ano e 3 meses dentro da subsecretaria. Então, para mim, sem dúvida, esse é o desafio para 2027,
e aí a gente, né, vai passar por um campo eleitoral, isso está posto, e que o próximo governo, que a próxima gestão volte a ter o compromisso com o empreendedorismo, ter um órgão específico, exclusivo, que pense esse pequeno e médio negócio, porque os grandes já estão abarcados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sim. que, por sinal, cumpre um papel fundamental no Estado na atração de novas indústrias e empresas para a abertura de novos postos formais. Mas aquela pessoa que deseja abrir o seu negócio, que deseja iniciar o seu empreendimento, ela precisa também ter no Estado a mesma mão amiga que abre as portas e estende o tapete vermelho para o grande empresário. Sim. Não é um ou outro, é um e os demais. Que é o grande desafio, né? Quando você fala desse pequeno empreendedor ou empreendedora e ela está buscando começar a empreender, onde você vê ali, que, na tua visão, Carol, que seria a melhor forma do governo apoiar, quais são os caminhos que você enxerga ali de necessidade? Hoje, o governo já tem um suporte que é bem interessante, que é a Agência de Crédito e Fomento, que é a AGRIO, né, para dar aquele impulso inicial econômico, né, financeiro mesmo, para o empreendedor que está iniciando. Então, para mim, sem dúvida, o acesso ao crédito é fundamental. Mas e é fácil acessar a AGRIO? Que eu sei que não dá para você entrar tanto no assunto, mas tô falando da dúvida de quem está ouvindo a gente, se é realmente acessível, se realmente ele consegue ter ali... Ele consegue. Te diria que é fácil? Não é. Por que não é? A entrada na AGRIO é o mesmo procedimento de um banco comum, tá? Então, você tem as restrições, todas as questões que são vinculadas ao Banco Central. Então, isso é o primeiro passo, entender que você vai entregar uma documentação que seria igual em outros bancos privados e lá também. E lá, eles também fazem uma análise do seu negócio, porque também tem uma preocupação do investimento deste valor ser para o negócio. Perfeito. Então, tem ali um espaço de tempo nessa análise de negócios e também de valor. Porque não necessariamente o valor que você está pretendendo é o valor que você vai acessar, em função da análise. O que é importante, porque a nossa preocupação é em não ter um superendividamento do empreendedor ou da empreendedora que está iniciando. E é um dinheiro público, E né? é um dinheiro público que precisa ter um direcionamento. Então, eu diria que tem uma burocracia posta, tal qual os demais, e tem essa avaliação. Então, vou resolver em 48 horas? Não vai. Mas você vai conseguir acessar e vai ter os caminhos. O que a gente construiu no momento da gestão em que nós estávamos na gestão? Foi uma aproximação com o órgão para pensar como dar devolutivas para os empreendedores, especialmente quando a resposta é não. Porque quando a resposta é não, por que não? Onde é que está o entrave dele para que outros órgãos possam dar o suporte? Né? Que pode ser, por exemplo, não entregou um planejamento de negócio que se enquadre num processo de financiamento. Então, ele precisa ter uma mentoria, ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa ter uma capacitação. Isso, para nós, é uma coisa muito importante que a AGRIO ainda não faz com excelência. Mas nós estamos, assim, buscando que isso aconteça. E o segundo ponto, também é um ponto da qual, especialmente para o ano que vem, eu tenho a intenção de trabalhar muito fortemente num diálogo com o governo do Estado e com a própria Assembleia Legislativa, que é propor que a AGRIO não só forneça crédito, mas também fomento. E aí a gente está falando de edital, a gente está falando de outras formas de fomentar que não é empréstimo, pensando inclusive no empreendedor que neste momento não está formalizado ou que ainda tenha restrições. E aí você vai me dizer assim, Carol, você está advogando que tenha dinheiro público para alguém com restrição? Estou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o empreendedor e a empreendedora que começa por necessidade, ele começa devendo, amigo. Esquece. Ele começa devendo. Vamos falar de realidade, vamos falar de realidade. E a gente está falando de, sei lá, 50%? Exatamente. Ele começa devendo. Aí ele não consegue dar um impulso. Ele consegue comprar o primeiro insumo, consegue abrir o primeiro mês a porta do salão ou da estética ou do que quer que seja, da funilaria. O bolo lá que tá fazendo. O bolo que tá fazendo. E o mês seguinte. Sim. E como é que a gente dá suporte? E aí eu digo assim, eu já fui, né, como eu disse no início da nossa conversa, chefe de gabinete do desenvolvimento social. A gente tem que escolher onde a gente quer colocar o nosso dinheiro. Porque essas pessoas que não conseguem se estabelecer empreendendo, elas têm duas portas. Ou elas vão conseguir voltar para o mercado formal, e isso não é uma realidade muito clara no Brasil. Né? A gente está cada vez mais tendo menos vagas formais de trabalho. Muito complexo. Ou ela vai ser assistida por um programa social.
E a gente tem que escolher onde é que a gente quer colocar o dinheiro público. Se vai ser no programa social, e eu sou a favor dos programas, Sim. ou se nós vamos fazer um investimento, em especial em mulheres de territórios de favela e territórios mais vulneráveis, que queiram abrir negócios e precisam de um impulso. Não é assim, Gerar musculatura 5 mesmo. mil reais para a abertura de um negócio dessa mulher é menos do que 6 meses de recurso público em um programa social. E quando você fala de 5 mil, para alguns pode ser um impacto pequeno, mas para essa mulher que está começando, é muito. É muito, às vezes, para aquele que quer abrir uma loja física. Uhum. É muito, às vezes é o aluguel de 3 meses. Sim. E a gente está falando assim, obviamente, a gente não está falando do empreendedor e da empreendedora que vai abrir na Barra da Tijuca, mas nós estamos falando de negócios locais. Sim. E são negócios fundamentais de serem fortalecidos, porque quando a gente não fortalece essa parcela da sociedade, a gente não cresce economicamente. Perfeito. Não é possível que só algumas áreas da cidade cresçam. É necessário que todas. Começa a gente ter outras oportunidades para os jovens que estão naquela comunidade para trabalhar em outras áreas. Outras áreas. Não ser ali atraído para ficar na criminalidade. Exatamente. Né? Então, assim, tem um atravessamento do empreendedorismo necessário de discutir onde é que o dinheiro público vai. Né? E onde é que, no orçamento do Estado, onde é que nós estamos? Perfeito. Perfeito. Essa é a pergunta que eu pretendo fazer em 2027. Carol, que maravilha. Adorei. Vamos falar agora um pouquinho das caravanas, né? Como é que funcionou isso? Como que foi também... o que você aprendeu rodando 22 municípios? Que você mais enxergou? O que você aprendeu com tudo isso? Nós decidimos rodar os 22 municípios para realizar o primeiro processo de escuta local com empreendedores e empreendedoras, com artesãos no estado, em todas as regiões do estado, exatamente com o objetivo de traçar um diagnóstico público, onde nós já tínhamos ideia do que nós iríamos encontrar, mas nós gostaríamos de ter o registro dessas informações de tal forma que nós pudéssemos trabalhar a partir dela. Então, um ambiente de escuta, de aproximação com o poder público municipal, porque a gente fez as câmaras, os prefeitos, os secretários municipais sentarem nas mesmas mesas que os seus munícipes e muitas das vezes em relações que não eram as mais harmoniosas. Encontrei cidades que não eram harmoniosas, em que os empreendedores tinham muitas críticas a serem feitas e encontraram na caravana um ambiente seguro para falar. Que legal. Né? Porque eles tinham voz, a gente abria o microfone para perguntas, questionamentos e necessidades. E também um formulário em que todo mundo preenchia. Deste formulário, nós temos como resultado o crédito como o maior ponto de necessidade do empreendedor, e a gente já imaginava, e por isso a gente levou a GRIO nas 22 caravanas. Então, eles já conectavam com quem poderia estar ali, ser a primeira ponte de solução. Capacitação, como segundo ponto, de maior necessidade, em especial o interior do estado. A gente está falando aqui da capital do Rio de Janeiro, onde nós temos centenas de grupos empreendedores, nós temos a possibilidade de acessar formação e informação em muitos ambientes. Cidades como Itaocara, cidades como São João da Barra, são 6 horas de carro da cidade do Rio de Janeiro, e nem tudo que nós temos acesso aqui, nós temos na quantidade que eles precisam lá. Então, capacitação era o segundo tema. E o terceiro tema exatamente versava sobre conexão entre o poder público e os empreendedores e essa necessidade de permanência de relacionamento local. Então, foi uma experiência para mim muito rica no sentido de promover o espaço de escuta, muito rica no aprendizado e no reconhecimento do empreender regional, porque eu sou uma defensora desse tema, né, de reconhecer desde as artesãs da pesca de Arraial do Cabo, né, que fazem lá as biojoias, que fazem também na área da gastronomia. Lá em São João da Barra também conhecemos mulheres que vinham com essa mesma característica, que falava sobre isso, assim como lá em Cordeiro, e a gente está falando, né, da turma mais ligada ao agro, e que tinha essa percepção. Areal, que é uma cidade que está aí bombando no mundo por conta das vinícolas, mas também tem lá o seu desafio do fortalecimento do empreendedor local, né, porque chegam novos empreendimentos
com um formato, uma característica, e tem um formato e uma característica da tradição da cidade, como conectar esses dois universos que falam sobre desenvolvimento sem perder ali a sua tradição e a sua história. Então, assim, eu lhe diria, como a Baixada Fluminense, que é extremamente potente e pouco reconhecida numa perspectiva econômica para o Estado. Então, assim, eu te diria que para mim o maior aprendizado foi olhar para o nosso Estado e ver a potência que nós temos regionalmente falando e o quanto nós ainda podemos impulsionar. Carol, a caravana é uma dúvida minha. Ela durou quanto tempo? A gente está falando de quando, mais ou menos? E foi 1 a 1, você foi ali e claro que teve um movimento para juntar todo mundo em algum local e tal, mas teve aquele olhar, o aperto de mão. Foi de setembro a dezembro. Nossa. A gente está falando de 2025? 2025. Setembro a dezembro de 2025. Foi possível porque eu já tinha uma relação muito forte com os municípios por conta da minha passagem na Secretaria da Mulher. Então, e porque os empreendedores quiseram fazer. Eu ligava para os municípios e dizia assim, olha, eu preciso de um espaço. Mas quem vai vir? Falei, quem vai vir é com os empreendedores, tu deixa comigo. Quem vai é comigo mesmo. Você precisa me dar a Câmara Municipal e chamar os pares do governo. Com os empreendedores é com a gente. Então, a nossa rede de empreendedorismo já estava fortalecida. O que a gente fez foi dizer assim, olha, município, sabe, o eles existem, elas existem, eles existem. Se olhem, estamos na mesma mesa, vamos conversar e construir. Então, sim, mas teve 1 a 1, sim, eu era a última pessoa a fechar todos os eventos, ficava até a última foto, a última conversa, a última construção e foi desafiador. De forma bem clara que você fez conexão mesmo, real, né? De conectar as duas pontas para ter essa conversa. Entrando nesse assunto, já que a gente está seguindo ali para o final, como você vê essa ponte, né? Você fala bastante sobre esse assunto, a questão do setor privado e a conexão, o quanto é importante para esse empreendedor estar conectado com pessoas, com outros pares, né? Com outros empresários. Como você vê esse ponto para desenvolver esse empreendedor hoje? Olha, eu acredito, de fato, que a gente constrói oportunidades sempre que a gente está com o outro, né? Oportunidade a gente não constrói sozinho. A gente pode ter uma boa ideia, mas dificilmente a gente vai conseguir desempenhar sem ter mais alguém. Com certeza. Né? Nem que seja para ser o beneficiário da tua intenção. Você precisa do outro. Então, eu acredito muito nisso. E acredito muito na necessidade de que a iniciativa privada também abrace essa oportunidade junto do poder público e olhe para isso como uma potência, né? Eu sei que não é fácil o diálogo com o setor público por diversos motivos, e especialmente no Rio de Janeiro, mas existe aqui um universo de oportunidades que não chega muitas vezes pela ausência do diálogo, um universo de possibilidades até de ocupação de espaços. Eu, por exemplo, sou a pessoa que mais realizou eventos em palácios desse estado, levando sociedade civil, iniciativa privada para ocupar esses espaços e entender, olha, isso aqui é possível, você precisa fazer um ofício. Que e legal. As pessoas muitas vezes não sabem que ela pode ocupar aquele espaço que é gratuito, que é um cenário já lindíssimo, porque a maior parte são prédios tombados, prédios históricos, e que a sociedade pode ocupar para a construção até de networking. Que legal. Inclusive de networking. Então, e que a iniciativa privada também olhe e cobre esse espaço. Dizer, olha, a gente quer uma política pública para o empreendedor que dê a ele o espaço para dialogar sobre o tema, que dê a ele o espaço para a divulgação dos seus negócios, que dê a ele o espaço para a construção de um novo ambiente. E é simples ocupar esses espaços? Precisa ter o contato certo, precisa falar com as pessoas certas? Eu lhe diria que deveria ser mais simples do que é. Né? Obviamente, enquanto eu estive na gestão, eu tinha um posicionamento sobre isso e a gente não encontra isso em todas as pessoas. Né? Mas o que a gente tem que criar é uma nova cultura. Então, ontem eu estava assistindo... hoje um vídeo que dizia o seguinte: quanto mais você fala sobre um tema, mais esse tema vai se consolidando. Então, eu digo, quanto mais nós ocuparmos esse espaço, menos nós seremos estranhos a esse lugar. E que a gente possa, assim, construir. Quem quiser
estar nesses espaços e tiver dificuldade de diálogo, eu não estou mais no governo, mas continuo construindo essas oportunidades. Nós realizamos um evento há pouco, lá no Palácio Tiradentes, com outro coletivo empreendedor, para fazer também a celebração de 2 anos, né, daquela revista, fruto de uma articulação nossa com a Assembleia Legislativa. Então, eu continuo cumprindo esse papel, porque é o meu compromisso com o empreendedorismo. E quem quiser, me segue no meu Instagram, Carol Mendes, _RJ. A gente pode se conectar, entender qual é a atuação e como a gente pode fortalecer essa participação entre o poder público, entre a sociedade civil, entre os grupos empreendedores e também entre empreendedor e empreendedor. Por que eu digo isso? Porque muitos empreendedores me procuram no Instagram e não fazem parte de coletivos e organizações empreendedoras. E eu logo já pergunto, já tento entender que tipo de negócio. É artesão? Vamos aqui lá para a cooperativa da fulana. É da Zona Oeste, tem a comunidade Realize. É da Baixada Fluminense, é uma mulher empreendedora da Baixada. É a turma aqui mais da região metropolitana, tem o Se Liga Empresária, tem o Empresária SA. E a gente vai olhando e conectando. Eu compro muito esse papel para que esse empreendedor e essa empreendedora tenham um suporte também mais contínuo, né? A gente não consegue atender todo mundo, e eu adoraria conseguir atender todo mundo, mas eu também faço um direcionamento empreendedor para que se conectem, porque um dos frutos dessa minha caminhada das 22 caravanas é dizer que eu conheço a maior parte dos grupos empreendedores do estado do Rio de Janeiro presencialmente. Eu sei quem são, eu sei o que fazem e como eles conseguiram se consolidar. É fantástico, Carol, toda a tua trajetória, tudo que você vem construindo. Eu queria só ouvir uma última coisa. Para onde a Carol está indo? Quais são os próximos passos? O que você está buscando, se você assim decidir, né, trazer aqui, expor para a gente, mas principalmente com o olhar do que você quer entregar a partir disso. Bom, olha, eu saí do governo para colocar meu nome à disposição para as eleições de 2026, né? Então estou pré-candidata a deputada estadual esse ano, pela primeira vez, depois de 20 anos de gestão pública, depois de 20 anos cumprindo o meu papel no executivo, eu entendi que a gente precisava ter um ambiente no legislativo. E precisava ter uma voz que pudesse também se colocar diante do governo do estado para a construção dessas ações todas e para mudanças de legislação. Então, quando eu falo, por exemplo, que a gente precisa mudar a AGRIO ela é regida por uma lei estadual. E aí isso foi um dos motivos pelos quais moveu o meu coração para dizer assim, nós precisamos ocupar esse espaço. E é neste caminho que eu estou indo. Mas para além da disputa eleitoral, tem um compromisso meu com o empreendedorismo e por isso a gente fundou o Empreendedorismo RJ em Movimento, que é uma ação minha na sociedade civil, em conjunto com esses grupos empreendedores que continuam ofertando todos os serviços que a gente tinha no governo do estado. Eu continuo ofertando hoje de capacitação, de acesso ao crédito. Nada foi interrompido e talvez por isso as pessoas não sintam tanta falta da subsecretaria. Porque a gente continua junto com os empreendedores. Então eu te diria que tem um processo eleitoral que vem, da qual eu estou colocando o meu nome à disposição e que tem como objetivo central debater o empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro e defender o empreendedor do estado do Rio de Janeiro, em especial os pequenos, os médios e os negócios locais, né? A gente está falando deste público com muita força e o nosso compromisso de manter no pós-eleições, seja ele o resultado que o senhor nos permitir vivenciar, a manutenção do empreendedorismo RJ em movimento, que vai seguir entregando tudo que a gente fez até o presente momento, porque tornou-se, assim como é a pauta das mulheres na minha vida, o empreendedorismo também se tornou um compromisso que eu vou, para qualquer lugar que eu vá, não tenho dúvidas de que o empreendedorismo será prioridade em tudo que eu fizer. Perfeito, Carol. Desejo muita boa sorte nesse momento de transição e que a gente possa, de uma forma ou de outra, continuar juntos aí nessa caminhada. Quero deixar um recado final para você. Você que viu todo esse podcast e tem mulheres que são empreendedoras ou um empreendedor como um todo que vê que realmente esse conteúdo vai ajudar essas pessoas, já compartilha, clica aqui em compartilhar, envia para essas pessoas, faça também sua inscrição no nosso canal e acompanha, por favor, acompanhe Carol Mendes, um pouco do Instagram dela, já falou, vou deixar aqui na descrição para você conhecer ainda mais. E você queira conhecer um grupo de network dentro do Rio de Janeiro,
que vai fomentando negócios, onde a gente consegue fazer conexões que realmente vai gerar, de forma genuína, negócios que vão fazer o seu processo de crescimento ser ainda mais fácil. Entre em contato conosco, Empresários S.A. vai estar à disposição também através de reuniões online e presenciais. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e mais uma vez obrigado, Carol. Tamo junto. Tamo junto.